Boa tarde a todos. Quero agradecer aí por esse ouvindo. O Marcos está me ouvindo, tudo certo? Bom, gente, eu sou Thaís Garcia, da Gráfica 20 Mil, sou gestora do grupo Somos Empreendedores. Quero agradecer ao Marcos, idealizador do grupo, que nos convidou para ter essa sala especial aqui. Vamos ver se acho. Vamos ver se melhorou. Quero agradecer a ele pelo convite de estar aqui nesse evento tão bacana, tão disruptivo, que traz tanto conteúdo relevante para a gente que quer fazer acontecer e quer fazer a diferença. Bom, o grupo Somos Empreendedores é um grupo de mulheres que tem quase 200 afiliadas e tem o objetivo de fomentar negócios entre si e também trazer a transformação social e econômica para a nossa região. Para fazer, nosso grupo também tem um grande desafio, que é a comunicação assertiva, um dos motivos que a gente está trazendo esse tema, e para isso a gente conta com a ajuda de um grupo de comunicação. Nós temos a Bloom Publicidade, com a Raquel e a Carol, que trabalham com a gente, a Lumes Comunicação, Ellen Couto, que é assessora de imprensa, a Verônica, da Texto e Café, que faz os textos maravilhosos para a gente, e a Rosângela, da Via Carioca, que fez o nosso site, depois dá uma olhadinha lá. Gente, a convidada super especial que eu estou trazendo hoje, também foi gestora do Somos até o mês passado, é a Tayana Jung. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela, para depois ela entrar e falar mais detalhes. Tayana, ela atua há mais de 15 anos nas áreas de planejamento estratégico, pesquisa, docência e avaliação. Ela possui uma larga experiência em práticas colaborativas por meio de facilitação e mediação. Ela é mestre em estudos populacionais e pesquisa social pelo IBGE, personal coach, mediadora de conflitos pela Emerge, comunicadora, especialista em organização espacial do Rio de Janeiro e licenciada em geografia. Ela já atuou na área acadêmica como professora do curso de geografia da UERJ, coordenou e ministrou cursos na Universidade da Petrobras, desenvolveu curso de gestão de relacionamento com stakeholders para a Universidade Corporativa do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, e já ocupou diversas funções de liderança no setor público, foi chefe do Centro Social Leão 13, pesquisadora convidada no Departamento de Endemias da Fiocruz, coordenou pesquisa de projetos na Amazônia Ocidental, na Fiocruz. Engajada em causas sociais, foi gestora do grupo Somos Empreendedores e compõe um grupo de orientadores da terceira maior ONG do Brasil, a CIEDS. E atualmente é diretora técnica da Logos Consultoria. Mas, gente, esse é esse currículo vasto dela, e além disso, ela tem um perfil que chama Contos de Vinho, porque ela é uma amante de vinho, ela e o marido, Rui Marcos. Vale a pena seguir, porque ela dá muitas dicas legais. E estou convidando a Tayana aqui para entrar e falar um pouco mais. Tayana, vamos recebê-la aqui. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, Tayana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada por ter aceito o convite. Eu queria te pedir para você falar um pouco mais da sua trajetória, como que você chegou, né, a ser essa especialista em comunicação, né, e conta um pouco mais para a gente, que eu já falei seu currículo maravilhoso, mas agora você pode contar o porquê que você chegou até aqui para a gente. Thaís, obrigada pelo convite, obrigada ao Marcos. Eu quero parabenizar aí o evento, que está lindo, né? Uma curadoria preciosa que o Marcos e a equipe fez, e que vocês também, né, do Somos Empreendedoras, com essa sala. A sala está ótima, que bom que isso está ficando guardado também, então as pessoas podem assistir depois, mas é muito precioso. Muito obrigada. E eu queria, então, falar um pouco da minha história, para além do que está no currículo, e aí eu fiz uma pequena linha do tempo para falar rapidamente por que eu cheguei em comunicação assertiva. Vou colocar uma apresentação aqui para a gente, tá bom? Tranquilo, vamos lá. Então, vamos lá. Você consegue ver? Sim, estamos vendo. Então, vamos lá. Que ótimo. E aí eu falo assim, quem sou, né? Quando a gente escolhe um tema para a gente falar dele,
parece que essas coisas, elas estão ali apenas por um desejo. E aí eu digo que muitas das nossas escolhas, né, na nossa vida, não estão apenas por um desejo, mas estão por um contexto, por uma circunstância histórica. Então, por isso eu fiz aqui uma breve apresentação de quem eu sou, né? Do lado esquerdo, uma menininha que está segurando a barra a perna do pai dentro de um curral, ali do meu lado está cheio de vaca, né? E aqui do lado sou eu, Tayana, mulher hoje. Então, gente, eu nasci em 1976 na Bahia e aos 7 meses de idade eu fui adotada. O meu pai abandonou a mim, a minha mãe, e os meus padrinhos, então, me criaram, né? Minha mãe sempre por perto, mas eu fui criada por meus padrinhos. E aí começa o meu primeiro grande aprendizado em relação às relações interpessoais e a como comunicar, porque eu tenho 3 mães, né? Eu perdi um pai, me abandonou, eu ganhei um pai e mais 2 mães. Então, como que seria o diálogo com tanta gente me amando, né? E ali, então, começa essa minha trajetória de saber me comunicar, saber colocar os meus desejos e saber também colocar aquele mimo, né? E até o conflito entre eles. Eu era uma prenda para todos eles. Bem, até os meus 15 anos eu fui líder de turma, fui oradora de todas as formaturas do ABC, da 4ª série. Eu liderei uma grande campanha social quando eu tinha 11 anos de idade e, dentro do Grêmio Escolar, eu organizei diferentes festas e diferentes eventos. E tudo isso graças à minha capacidade de comunicação, né? Graças à minha capacidade de expressão. Aos 18 anos, a partir dos 18 anos, eu tomei uma decisão que foi um divisor de águas na minha vida, que foi pegar toda a minha poupança e investir nos meus estudos fora da minha cidade, né? Minha cidade é do interior, eu fui morar em Salvador e fui fazer cursinho pré-vestibular. Ali eu pude conhecer o mundo, né? Eu pude desbravar, foi a minha primeira forma de desbravar. Só que eu não passei no vestibular na capital, só passei na minha cidade e voltei para Vitória da Conquista para fazer geografia, né? Que você bem falou aí dessa minha formação. Bem, nesse período aí, entre os 18 e 20 anos, dos 20 anos para frente, eu tive minha primeira carteira assinada e, pasmem, eu fui telemarketing, comunicação, né? Eu precisava me comunicar bem para falar de um produto que, inclusive, era um produto na área de informática. Era uma escola de computação famosa na época, Data Control, era uma escola nacional, e eu estava ali usando da comunicação para ter o meu dinheiro, porque eu tinha gasto o meu dinheiro indo para Salvador, né? A minha poupança. E o meu pai falou: essa é a sua poupança, se você gastar, daqui para frente é com você. E foi, né? Então, comecei a trabalhar lá. Com 4 meses de trabalho, eu fui promovida pelo desempenho e fui fazer outros trabalhos usando da minha comunicação, da minha expressão e da minha oralidade. Eu trabalhei na universidade como apresentadora de eventos, mais uma vez a comunicação fez um diferencial na minha vida. Eu, à época, apresentava uma agenda cultural da universidade, o maior evento cultural que existia na região. Cheguei a entrevistar, por exemplo, o João Bosco, né, e vários outros artistas de nível nacional e de nível local. E aí, isso tudo estava ficando pouco para mim, eu queria conhecer e desbravar o mundo e comecei a viajar o Brasil por meio do centro acadêmico, usando mais uma vez desse potencial de comunicação e usando mais uma vez dessa vontade de mudança e de mudar a mim, de mudar o mundo, e viajei por 72 horas da Bahia até o extremo sul do Rio Grande do Sul, de ônibus, sozinha, e conheci o Rui, hoje então o grande amor da minha vida, né? Eu casei 2 anos depois, vim para o Rio de Janeiro, acabei a faculdade aqui no Rio de Janeiro, fiz uma especialização, fiz mestrado, e nesse período dos meus, né, antes dos 30, eu fiz mais 3 cirurgias e tive 3 crises de artrite. E por que eu estou falando de saúde?
Vocês vão entender muito bem daqui a pouco. Bem, chegando aos 30 anos, eu conquistei todos os meus sonhos. Eu ganhei os meus primeiros milhões, eu conheci 25 países e fiz uma cirurgia e tive mais 2 crises de artrite. Agora, aos 43 anos, agora aqui, né, a fase dos 40, eu ingressei em um novo curso, busco um novo sonho, eu faço psicologia, busco um novo sonho na vida para investir, né, todas essas experiências. Fiz um curso de mediação de conflito, fiz um curso de comunicadora de rádio e televisão, engajei em movimentos sociais, como o Somos Empreendedoras é um movimento, e estou aqui com vocês para dizer que falar de comunicação, falar de assertividade, é falar de se jogar no mundo, é falar de ser inteira, é falar de relacionar, é falar de interagir. Nosso papo hoje é para falar de tudo isso e para dizer para vocês que foi o autoconhecimento que me colocou agora numa posição de ter menos crises de artrite, por isso trouxe ela aqui, porque comecei a falar mais sentimentos, né, a lidar melhor com os meus sentimentos, e isso mudou a minha vida, e vem mudando cada vez mais a minha vida. E por isso eu estou tão interessada em falar em comunicação assertiva, e falar com você, para você e de nós. Bem, esse é o meu início de apresentação, Thaís, e eu queria convidar todos vocês que estão aqui presentes, para interagir, porque esse momento é um momento que eu me propus a fazer uma fala de troca, uma fala de provocação e uma fala de aprendizado. Eu quero aprender com vocês e quero também deixar um pouquinho de mim aqui. Muito bacana essa história. Olha que você falou coisas que eu não conheço. Thais, eu não te escuto. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Olha que você falou coisas que eu não conhecia da sua história. Eu sempre aprendo um pouco mais sobre você. Bom, vamos direto ao tema agora. Eu queria convidar o Marcos Brito, que é o idealizador do evento da Create Code, para se juntar a nós. Marcos. Tudo bem? Olá, Marcos. Tudo Oi, bem? Marcos. Tudo bom, gente? Acho que é a primeira vez que você aparece aqui ao vivo na sala do Somos, né? É verdade. Se apresenta aí, então, para o pessoal saber, para a gente começar aí a rodada. Gente, então, meu nome é Marcos Brito, eu sou cofundador da agência Create Code e eu sou co-criador do Linka, né? Eu falei até hoje um pouco mais cedo das participações das pessoas que colaboraram para que o Linka existisse. E eu acho que esse diálogo que eu estou sendo convidado aqui a participar hoje, para falar sobre comunicação, né? Eu acho que é, na verdade, um dos maiores desafios, pelo menos para mim, mas eu acredito que do mundo, porque se comunicação fosse algo simples, a gente não teria guerra, como diz meu irmão. Para mim é um grande desafio. Eu já não sei se eu já podia, eu já tô com uma pergunta já para fazer já na agulha, eu não sei se eu já posso. Manda brasa. Manda brasa. Assim, até, Tayana, parabéns pela trajetória, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui são pessoas inspiradoras também. E aí daí eu fico o tempo inteiro provocando e fazendo com que elas entrem aqui para poder compartilhar as histórias delas com a gente e a visão de mundo delas também, que eu acho fundamental. E aí quando a gente fala de visão de mundo, não tem como a gente também não atrelar a comunicação. Porque quando a gente tem uma visão de mundo, os filtros que a gente tem para se comunicar são outros, né? Como é que a gente... imagino que nós aqui, nós três, a gente se comunica de uma maneira talvez mais assertiva, porque a gente está mais ou menos na mesma geração, a gente fala mais ou menos uma mesma língua, mas como é que é para a gente se adaptar, no nosso caso, como que a gente vai se adaptar para se comunicar com as gerações mais recentes, mais novas? Existe uma dificuldade nisso, e como é que a gente pode se adaptar a isso? Eu acho que, assim, eu vou começar, Marcos, falando um pouco, antes de te responder, eu acho que vale a gente refletir junto aqui sobre o que é assertivo, né? Porque o assertivo, a gente pode tratar do assertivo enquanto uma palavra que tem um significado, né?
E aí esse significado, ele está muito vinculado ao afirmar, né? Ao consolidar, ao declarar. Então, a palavra assertiva, ela vem do latim aí de uma palavra chamada affirmare. Então, ela tá relacionada a isso. Se eu olhar, então, assertividade como palavra, já dei qual é o significado, e eu tenho que ser objetivo, e eu tenho que passar um recado, certo? No entanto, eu venho estudando já há um tempo a questão da comunicação, mediação de conflito, relacionamento interpessoal, depois eu posso falar um pouco disso, dessas motivações e o quanto eu errei, né? Mas o que eu tenho visto e o que eu estou construindo? Um entendimento de assertividade como um conceito que nos remete a essas palavras, porém focadas a respeito. Então, eu tenho que ser objetivo, tudo bem, mas eu tenho que ter respeito a mim e ao outro. Então, eu começo a complexificar o entendimento do que é ser assertivo. Não é só passar uma mensagem, mas é passar essa mensagem que tenha por dentro, né, um fundamento que me respeite e que respeite o outro. Ora, bolas, como que eu não me respeito? Ora, bolas que você não se respeita, eu não me respeito o tempo inteiro, porque a gente se conhece pouco. Na medida que eu me conheço pouco, eu me respeito menos, porque eu falo coisas que não deveria porque não me conheço. Aceito coisas que não deveria aceitar porque não me conheço, ou porque não sei me posicionar. E a assertividade vem, posicione. A assertividade vem, diga não. A assertividade vem, diga sim. Mas para que eu diga não e para que eu diga sim, tem emoções, tem sentimentos, tem necessidades, tem intenções, tem várias coisas no meio disso tudo. E aí, o que acontece? A gente usa a palavra assertividade, porque é uma palavra, mas eu quero usar o conceito assertividade. Eu quero falar de assertividade como algo que, e agora eu estou construindo isso, e eu vou falar de primeira mão para vocês aqui, e posso dizer isso porque eu tenho feito muita leitura sobre o assunto e nenhum autor apresenta com todos esses ingredientes. Então, no meu estudo, a assertividade, ela traz alguns elementos que a gente precisa estar atento. O primeiro deles é o propósito. Eu preciso ter propósito. Eu preciso saber o que eu quero, para onde eu vou. Quando eu sei isso, eu sei o que eu estou falando. Eu sei por que eu estou falando. Eu sei onde eu quero chegar. Mas vem o respeito. Então, o meu propósito tem que estar associado com o meu respeito, com respeito ao outro, né? Com a minha interação. Bem, falei de propósito, falei de respeito, mas eu tenho que ter foco. Se eu tenho um propósito, eu tenho que ter resultado. Eu quero chegar em algum lugar, eu quero fazer alguma coisa. Qual é o seu foco? Qual é o seu resultado? Bem, propósito, respeito, resultado. Mas eu preciso ter uma boa gestão das minhas emoções, porque se eu não tiver, tudo isso se perde, porque as minhas emoções, elas são responsáveis pela relação do meu comportamento comigo e com o outro. E aí a coisa começa, né? Bem, eu tenho que ter, então, flexibilidade, porque eu vivo num mundo de interação e eu preciso comunicar. Então, olha a construção, isso não tem uma ordem, obviamente que o propósito, ao meu ver, é uma ordem que define, né, onde eu quero chegar, que baliza o meu ponto de partida, mas a comunicação, ela perpassa todos esses elementos. Então, respondendo a sua pergunta, ou refletindo e provocando com vocês, né, e não respondendo nada, eu acho que eu tenho muito mais provocações do que respostas. Nós precisamos nos entender, porque, assim, muitas vezes a gente olha para a nova geração e vê muito defeitos, e vê só a diferença que tem com a gente. Ah, mas eu faço assim, ele faz assado? Ah, mas... Entendeu? Isso já é um ponto. Por quê? Porque aí a gente entra em um conceito da comunicação não violenta, que é o julgamento, né? Porque a gente está o tempo inteiro julgando o outro. E a outra geração, eu também posso falar, por exemplo, a questão do idoso, né? Que é outra geração, que é uma, né?
que está antes da gente. A gente tem dificuldade de comunicação intergeracional, intercultural, né? E pode colocar todos os ínteres aí que tiverem, porque a gente vai se comunicar bem, como você falou, e aí eu estou falando de uma comunicação no sentido da dinâmica de emissor, receptor e meio, né, o canal, que é o seguinte: quando a gente está falando com gente que pensa igual a gente, ou que tem, né, tá na mesma faixa, como você colocou, os canais são idênticos, né? Eu tenho uma afinidade, então, na verdade, eu tô deixando fluir, eu não estou me esforçando. Percebe que quando a gente muda essa lógica, tudo começa a mudar também? Então, eu estou mudando. Se ele tem uma visão política diferente da minha, não tenho paciência nem de escutar. Né? A gente fala isso, eu falo isso, todo mundo fala isso. A gente não quer entrar para o embate, mas a gente talvez não queira entrar para o embate por quê? Será que não são outras questões? Né? Será que a gente está desistindo tão fácil das pessoas por quê? Será que a gente também não está desistindo da gente mesmo? Será que a nossa geração ela está provocando isso? Então, pensar numa comunicação com gerações diferentes, com pessoas diferentes, com meios e canais diferentes, é a gente se colocar no lugar da escutativa. Olha o outro conceito que chega. A escutativa. O que é a escutativa? Né? Depois que me caiu a ficha, né? A ficha é coisa de telefone. Gente, ficha é a coisa mais antiga que existe nesse planeta. Ficha. Quem já ligou do orelhão? É a ficha. Já usei muito. Minha vida foi usar o orelhão. Mas tudo bem, caiu a ficha, Jesus Cristo. Mas a comunicação, a escutativa, é aquela escuta na qual você dedica aquele momento para escutar o que o outro está falando. É como a gente está agora, né? Eu percebo a escutativa que você, pela sua expressão, e que Thaís, pela expressão dela, estão se manifestando. Mas não é só a expressão, é o acolhimento. Então, escutar ativamente é doar aquele tempo para outra pessoa. Eu estou parada e estou ouvindo, mas eu estou ouvindo, eu estou fazendo com que a fala dela seja importante. O tempo nos tira a capacidade da inter-relação de qualidade, de importância. Quantas vezes a gente fica conversando com outra pessoa e olhando para o bendito do celular? Gente, isso não é escutativa. Ah, mas eu tô ouvindo. Não, você não está se doando. Pronto, falei o exemplo mais simples para dizer para a gente o que é escutativa, né? É prestar atenção, é vidrar ali, né? É dar aquele tempo. Se você concorda, se você não concorda, é outra história. Escutativa não é, né? Tipo, eu vou aceitar tudo que você está falando, eu não tenho opinião. Não é isso. É capacidade de ouvir, é ganhar tempo para pensar, é ganhar tempo, né, para dedicar o outro à fala que ele tem para falar. E a você a capacidade de ouvir coisas diferentes. Então, esses elementos são elementos que devem perpassar aí, né, a nossa conversa agora à tarde. Tem aí o pessoal entrando, não sei se o pessoal já está falando alguma coisa. Mas aproveitando o gancho aí, Dayana, que você falou sobre a diferença de geração, diferença de cultura, eu estava lendo um artigo seu no portal ABC da Comunicação, você e o Ru escreveram lá, e estava falando do desafio do governo, dos especialistas, de se comunicarem com os diversos públicos, né, da população, de forma assertiva, porque uma hora abre comércio, outra hora fecha comércio, usa máscara, não usa máscara, luva. Então, são tantas mudanças rápidas e a gente tem que atingir toda a população. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que além dessa questão das diferenças de cultura e geração, vamos trazer um pouco para esse momento atual, né? Fala um pouquinho sobre esse artigo e como que deve ser feito. Perfeito. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tem tudo a ver com a outra, né? Porque quando aqui a gente estava falando da gente, né? A pergunta do Marcos foi, e a gente relacionando e tal? Quando a gente fala de governo, fala de empresa, parece que são entes e que não estão falando com a gente, nem a gente está falando com eles. Começa aí o bloqueio, ou seja, falta conexão, né? Nós não nos conectamos
ou conectamos muito pouco com o que vem da política pública ou das empresas e vice-versa. E aí, Thaís, quando você traz esse caso, e é um caso muito atual e que é fácil no sentido da gente aqui dialogar um pouco sobre assertividade, bem, o que eu quero dizer, o que a gente quis dizer com essa matéria? A gente quis dizer o seguinte, que não basta, num momento como esse, onde as pessoas estão passando por uma situação não só de problemas financeiros, de problemas de ordem de dúvidas, de incertezas, mas as pessoas estão passando por problemas emocionais. Todos nós estamos inseguros. Isso é um ponto. Então, se eu sou o poder público, eu preciso olhar para todas as pontas, eu preciso olhar enquanto política pública, mas eu preciso entender que toda e qualquer ação que eu estou fazendo, quem está recebendo são pessoas, e são pessoas diferentes, que se comportam e entendem as informações de forma diferente. Então, nesse momento de pandemia, quando a gente começa a ter, diferentes orientações e uma mudança muito grande, quer seja pelo movimento da doença, quer seja pelo acerto e erro das políticas e das ações que estão sendo programadas, que é natural, né? Como estabelecer uma comunicação que seja efetiva? E aí, para ela ser assertiva dentro do nosso conceito, como que o poder público pode ter uma escuta ativa, pode ter empatia e fazer uma comunicação que nos transforme, que não seja só uma comunicação para eu entender que eu não posso andar na praia, mas por que eu devo ou não devo, por que eu devo respeitar aquilo. Então, a gente trouxe alguns elementos. Os primeiros são mais práticos, né? Mas eu estou botando na internet, lá nas redes sociais, eu estou botando um carro de som nas ruas, sei lá, botei uma faixa. Isso é tudo que muitas vezes o poder público e as empresas acham que é fazer comunicação. Marcos pode me corrigir aqui, que é um especialista da área, mas as pessoas acham que isso basta, isso é comunicação, né? E aí, por que não é? Primeiro, apenas, né? Primeiro, que a gente precisa ter uma visão de sociedade, uma visão integrada de sociedade. Então, o poder público, ele precisa se associar, por exemplo, com as escolas, para que as escolas utilizem esse fator como um fator de educação, de conscientização. Uma vez a escola utilizando isso, aquela rede social, aquela placa vai fazer sentido na cabeça de quem vive a cidade. As crianças, quando aprendem, elas têm uma capacidade de reprodução para os pais e de convencimento ou de imposição muito grande. Você é mãe, Thaís, você também é pai, eu não sou, mas trabalho, né, orbitando nessas áreas. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender a comunicação para além de informar. A gente precisa entender a comunicação para tocar no outro, para transformar, para ser educativa, principalmente nesse momento que vivemos hoje, e por isso a gente escreveu esse artigo, mostrando para o poder público, para as empresas, para a sociedade, que a gente precisa trabalhar de forma integrada, que a gente precisa entender que existem comunidades também e pessoas que não têm acesso à internet para ver que todas as informações estão na internet, porque hoje tudo é assim, está na internet. A aula é online. Tá, beleza, mas quantas pessoas têm acesso à internet de qualidade, acesso à internet de qualidade, com computador, né? Então, uma coisa é a nossa vida, outra coisa é a vida da geral, gente. A geral não tem a nossa vida. Né? E nesse caso aí, as consequências, né, de não fazer uma comunicação bem feita pode causar morte, né? Tipo, não comunicou, a pessoa não está fazendo o que tem que fazer. Aí, falando ainda sobre isso, né, gente, por isso a importância da comunicação assertiva. Você escreveu na revista IBEF também sobre o papel do líder nas empresas, né? A gente falou que, né, a população tem que entender o que está acontecendo, mas na revista IBEF você falou da questão de humanizar o virtual, o papel do líder, né, que está com uma realidade que até 3 meses atrás não se aplicava, né? Todo mundo agora de forma online, né? Que a nossa relação máquina e pessoa, o celular virou uma parte do nosso corpo agora, tudo é pelo celular e pelo computador.
Aí, qual o perfil, as novas competências desse líder? Qual a melhor forma para interagir com a equipe, para manter, né, o equilíbrio emocional, para manter a produtividade? O que você pode falar um pouco sobre isso também para a gente? A questão da liderança, na Logos, a gente trabalhou isso desde a primeira semana após de março, né, que veio a onda mesmo, e a orientação, enfim, nem a orientação, né, mas a exigência da quarentena e do isolamento, a gente já começou a pensar em que forma a gente poderia contribuir com a reflexão da gestão de crise e focada no líder. Por que o líder? Porque o líder, ao meu ver, é o comunicador mor, né, de uma instituição. Ele, na verdade, o papel dele de liderança, muitas vezes eu brinco que ele comunica mais do que faz qualquer outra coisa. Ele está ali colocando os pontos, né, pensando numa estratégia. Como que eu comunico isso? Esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão. No entanto, por exemplo, na minha experiência, eu sempre fui uma líder, né, até mudar, eu fui uma líder focada em resultados, e sempre tive resultados. Eu não era tão focada nas relações das pessoas, porque eu achava que as pessoas, ainda mais o meu time, que era de alto nível, de performance, né, e de formação, e pessoas mais maduras, eu entendia que aquelas pessoas, elas tinham que se resolver sozinhas. Eu não podia perder o meu tempo cuidando das emoções delas, dos ciúmes, né, das necessidades. E foi um grande aprendizado na minha vida, e por isso que eu comecei a me atentar e fui fazer o curso de coach para aprender a ser uma líder melhor e entender melhor de gente, porque entender de gente é isso, não é ter uma comunicação clara, não é falar bem, mas é falar com o outro e para o outro, né? Vai lá, Marcos, que eu continuo. Não, eu queria, desculpa, não era minha intenção te interromper. Eu queria só te fazer uma pergunta sobre essa comunicação assertiva. Você falou algumas, eu fui anotando algumas palavras do que você foi falando. E aí tem objetividade, diga não, escutativa, que são coisas que na minha cabeça acabam fazendo sentido quando a gente fala em comunicação assertiva. E aí eu queria saber o que você considera disso. Para a gente ter uma comunicação assertiva, é necessário que haja, eu não sei se colaboração é a palavra mais certa, mas é necessário que haja também uma colaboração da parte da pessoa que está te ouvindo, né? Lógico que quem não tem uma escutativa vai ter uma dificuldade maior para você se comunicar. Ok, a maioria das pessoas também não tem, né? Não é que não tenha, mas em determinados momentos a emoção pode tomar conta e você não consegue ouvir. Você citou um exemplo aí sobre política, que é o que mais acontece hoje em dia, que faz até a gente perder algumas oportunidades, né? Então, assim, como é que você enxerga isso? Realmente a comunicação assertiva, ela é um pouco dependente do outro lado? Totalmente, totalmente. O processo de comunicação, ele é formado pela questão do receptor, né? Do emissor e do receptor. É esse encontro que gera a comunicação eficaz, eficiente e assertiva enquanto palavra de asserção, né? De que me fiz entender, passei meu recado e o outro está entendendo também. Então, isso é fundamental, Marcos, fundamental. Não existe um processo de comunicação que só uma parte é responsável por ela. Eu sou responsável pelo que eu preciso dizer e pelo que eu entendo que é o que o outro precisa entender da minha fala. E aí entra essa questão do líder, porque o líder, ele precisa ele precisa se fazer entender, e para ele se fazer entender, ele tem que conhecer o outro, mas o outro também tem que querer entender, né? Eu me lembro que eu dei uma entrevista para a TV Alesp, que é da Câmara de São Paulo, e que eu falei o seguinte, olha, eu focando muito no líder, e aí ele me fez uma pergunta que eu achei o máximo, que ele falou assim, tá, e os colaboradores? Como que eles precisam agir?
Porque a gente está falando só de como o líder precisa agir, então é bem a sua pergunta. E aí eu achei o máximo, porque os colaboradores precisam ser empáticos, né? Ele precisa entender que aquele líder está vivendo uma forte pressão. Ele precisa saber que muitos rompantes que podem acontecer não necessariamente são com ele ou para ele, mas são de uma circunstância. Tá certo? Não. Mas como que a gente pode criar, então, a empatia? Isso é empatia. É olhar e tentar compreender, né, a situação que o outro está. Eu posso não concordar, mas aí eu saio daquela posição de oprimido, daquela posição de que não me respeita, daquela posição de que é comigo, daquele julgamento que eu faço quando eu olho só para a minha emoção e projeto no outro que eu acho que ele está sentindo de mim. Então, o posicionamento da liderança nesse processo, principalmente agora à distância, primeiro, as lideranças precisam desenvolver competências muito menos focadas na técnica e muito mais focadas no soft skills, né? O que é uma capacidade de comunicação? O que é uma capacidade de flexibilidade? O que é uma capacidade de empatia? Esse líder, ele precisa humanizar. Eu tive muita resistência de usar esse termo humanização, muita, porque eu acho um absurdo humanos falarem de humanização, né? Mas tudo bem, porque nós, humanos, desumanizamos as nossas práticas na medida em que a gente passou a viver em função do nosso modelo de produção. Então, historicamente, a gente vive em função de modelos de produção. Até escrevi sobre isso com o Rui essa semana, falando de cidades resilientes e mostrando que as cidades, elas estão em função da circulação de mercadorias, de serviços. A gente perde a noção de que a cidade tem que estar em função da nossa circulação, da nossa vida, dos nossos interesses. Então, a humanização, ela tem que estar em função da vida. Então, quando um líder humanizado, o que é humanizar? Cuidar. A filosofia e principalmente a medicina, né, que usa muito esse termo, o que é humanizar? É cuidar. Cuidar. Gravem isso. Um líder precisa cuidar dele e do outro. Se o líder cuidando dele, se autoconhecendo, se autoprotegendo, ele vai conseguir proteger o outro. Thaís ia perguntar alguma coisa? Não é isso, porque se a gente não estiver bem, né, a gente estiver desequilibrado, como que você vai manter a produtividade da equipe, passar serenidade, né, para enfrentar esse momento, porque está todo mundo assustado, sem saber o dia de amanhã. Então a gente tem um papel duplo mesmo, a gente tem que cuidar da gente para poder cuidar do outro. Isso você fala no artigo, eu gostei muito dessa fala, e foi uma reflexão do meu dia a dia, porque às vezes a gente só pensa na gente, na nossa dor. E eu tenho amigos que trabalham em grandes empresas e falando, o meu chefe me liga de 2 em 2 horas para saber o que eu estou fazendo. Né? Não é o cuidar, porque não é tomar conta dessa forma que a gente vai ter a produtividade. Aí você também fala no artigo aqui do Jornal Contábil sobre essa questão do mundo acelerado, né? E agora mais ainda, por mais que a gente esteja no home office, essa cobrança da produtividade e estar acelerado. Fala um pouco disso também para a gente, Thay. Então, eu comecei a falar do tempo, né, que quando a gente olha, e deu o exemplo do celular, né, de quando a gente está conversando a gente está virando multitarefas, né, diga-se as mães, né, que são multi, tripla, quinta tarefas aí, mas o que significa a aceleração do tempo num momento como esse? Que a gente precisa ser mais humanizado, que a gente precisa ter escutativa, que a gente precisa ser empático. E aí, usando uma palavra que o Marcos colocou, e eu não desenvolvi, vou desenvolver agora, que é a colaboração, cooperação, né? Como que a gente vai trabalhar essa dicotomia do acelerado com a necessidade de parar para escutar? Esse é o desafio da nossa sociedade, técnico, científica e informacional, né? Essa revolução aí que nos joga para o 4.0 da automação, né? Então, o que eu tenho uma leitura inversa. Eu acho que a automação, ela está chegando e ela deveria chegar para que a gente tenha tempo. Porque se eu tenho inteligência artificial podendo desenvolver várias coisas para mim, eu preciso otimizar esse tempo para humanizar.
Percebe? E é a gente que tem que fazer isso, não é esperar que isso caia no nosso colo. Quem faz a revolução somos nós. Então a gente não pode ficar aí esperando que vai cair do céu, ou que alguém vai abrir uma janela de oportunidade, uma linha, né, que o vírus chegou e que todo mundo vai mudar, que o mundo vai ficar melhor. Essa é a oportunidade. Essa pode ser uma oportunidade, mas não quer dizer que ninguém vai ficar melhor, muita gente vai ficar pior, né? Então, assim, se é uma oportunidade, a minha pergunta para você, todo mundo que está aqui, para mim, o que estamos fazendo para desacelerar o tempo? Como estamos lidando com tudo isso? Como nas nossas empresas pegamos a automação e fazemos com que ela gere tempo para a gente? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E o que a assertividade tem a ver com tudo isso? A assertividade tem a ver com tudo isso porque ela vai nortear ali o atingimento do meu propósito, do meu objetivo de vida. E o meu objetivo de vida está literalmente associado à inter-relação. Somos seres humanos, a gente não vive só. Eu preciso me relacionar com as pessoas precisam se relacionar comigo, e a gente não se relaciona sem comunicação. Então, falar de comunicação assertiva, já te passo, não é falar de apenas uma técnica que eu, enquanto uma líder, posso utilizar. Tudo bem, Marco, só para eu fechar o raciocínio. Eu posso ter técnicas e posso falar aqui para vocês. Se eu vou usar o WhatsApp com mais frequência, eu preciso ter parcimônia, eu preciso saber que não é toda hora, não é porque agora eu estou no WhatsApp que eu vou chegar para a minha equipe 2h da manhã, meia-noite, a hora que me restou para lavar a louça, a hora que me restou que não tem ninguém fazendo barulho na casa, e vou mandar uma mensagem para ele. Não, ele olha amanhã. Ele olha amanhã o cacete, ele está sob pressão, ele está achando que ele pode perder o emprego dele. Qual é a comunicação que você está passando para essa pessoa? Pressão. Né? Então, cadê o respeito? A gente tem código, gente, a gente precisa respeitar. Então, assim, cuidado com o horário, cuidado com texto com vírgula fora do lugar, tu mata uma pessoa, né? Texto curto, numa resposta que precisa ser longa, a outra pessoa pode não estar na mesma vibe que você. Então, assim, mas ela tem que entender, não é assim. Nós temos que entender cada receptor da nossa mensagem. Nós somos responsáveis pela mensagem que nós queremos passar para o outro. Ela precisa chegar da forma mais pura possível. Marcos. Desculpa mais uma vez, eu não tô querendo interromper, mas é porque eu não consigo me comportar com assuntos que eu gosto muito e que eu já me vejo com uma série de questões também para debater. Porque você falou, eu te fiz a pergunta, né, você falou que, na verdade, um depende do outro, né, quase que um 50-50 aí para que a comunicação funcione. E depois você entrou na questão do colaborador, né, que eu acho mais importante ainda. E ontem a gente teve um dia que a gente falou muito de RH e de cultura dentro da empresa. Né? E aí, às vezes, para o colaborador colaborar efetivamente, a cultura que a empresa tem, ela precisa permitir que isso aconteça. Né? E aí eu te pergunto, por todos esses caminhos que você fez, que você passou, como é que isso funcionava? Os colaboradores realmente tinham voz, existia uma discussão para se tomar algum tipo de decisão que tivesse que ser na hora? Por exemplo, a Monique ontem, que foi uma palestrante que ela trabalha na Vetex, né? Ela trouxe que quando eles entraram em quarentena, uma pessoa das 700 que trabalham lá levantou uma questão: gente, posso levar o monitor para casa para ficar trabalhando em 2 telas? E aí essa questão foi discutida com um monte de colaboradores até se chegar a uma decisão. Isso é cultura, mas obviamente que a cultura permitiu que houvesse a comunicação, né? Então, até que ponto a cultura da empresa interfere nessa comunicação que às vezes a gente espera do colaborador, às vezes a gente reclama que não tem, mas será que eu estou dando oportunidade para isso acontecer? Então, até que ponto a cultura interfere nessa comunicação?
Ao meu ver, a cultura é o modus operandi, é o que rege a vida numa corporação, numa casa, com uma família, em qualquer lugar. Então, muitas empresas estão abrindo seus canais de comunicação, mas estão abrindo canais. Então, eu tenho vários canais de comunicação, mas eu tenho um modelo hierárquico. E no modelo hierárquico, a comunicação ela tem um outro fluir. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Por exemplo, no início da Logos, nós éramos extremamente hierárquicos e legalistas. Somos legalistas. Mas como você vai ser legalista sem ser duro? Né? Nós temos por exemplo, uma questão de legislação, agora, ao mesmo tempo boa para o empregador e talvez duvidosa em alguns momentos para o empregado, né, de direitos, que muitas vezes a gente tinha muitas limitações na comunicação, né, por questões de lei. Mas, ao meu ver, e no nosso aprendizado, não é que a gente foi quebrando a legalidade, mas nós fomos flexibilizando e buscando criatividade nos processos de comunicação. Eu não sou um case, a Logos não é um case para eu te dizer que nós, nos momentos de grandes equipes, nós tivemos uma comunicação horizontalizada, tá? Nas últimas equipes grandes, a gente conseguiu ter uma comunicação muito menos horizontalizada, mas isso é um desafio. Eu diria para vocês que as grandes empresas, elas têm engrenagens muito elaboradas, né? Tudo tem regra, tudo tem protocolo. Então, para você mudar uma regra e um protocolo num momento como esse de pandemia, que tudo foi da noite para o dia, foi muito mais fácil para uma empresa pequena e média do que para uma empresa de grande porte. Ela pode ter substância para se manter, mas a sua operação sofreu, porque seus processos são muito bem definidos, né? E tem muita esfera. Então, você tem diferentes níveis para tomar uma decisão, para acatar uma decisão. Então, levar um monitor, a depender do tamanho da empresa, é tipo assim, é mais fácil você, né, comprar um monitor. Tipo isso. Eu diria para vocês que os nossos processos de comunicação, eles refletem os processos que nós temos na nossa vida pessoal. Ninguém que tem um processo na vida pessoal de uma forma vai ser tão diferente no seu profissional. Então, por isso que eu entendo, e dentro de toda a minha construção profissional, eu passei a perceber que para mudar o mundo é fundamental que comece da gente. Então, é a nossa mudança de comportamento. Tudo que eu acho que está errado numa empresa, tudo que eu acho que está errado num processo de gestão, numa política, eu começo a olhar para mim e ver e fico percebendo o que eu faço daquilo ainda, né? Porque enquanto eu não mudar, eu não vou ter uma comunicação diferenciada. E aí, quando eu estiver no poder, eu vou ser hierárquica. Não vou ser diferente. Começaram a chegar as perguntas aqui, e a primeira pediram para dar um exemplo, né, de como que seria uma comunicação. Aí vem um fator surpresa aí que a Tayana preparou, que a gente queria chamar uma pessoa para entrar com a gente, que coincidiu. Como que é? A gente fala tanto, né? Você falou várias técnicas aqui, a questão do receptor também, que a comunicação é de duas pessoas, né? Então, Valéria da UME, queria convidar você para entrar com a gente, para a Tayana fazer um fator surpresa aí, que eu achei muito legal, sempre inovando na forma de demonstrar. Ela precisa... Não, ainda não. Ela precisa entrar no link aí que a gente disponibilizou. Então, ó, vai entrando que eu subi ela. Vou fazendo outras perguntas aqui enquanto ela entra. O Tayana, Mulheres de Negócios aqui está perguntando, por uma boa comunicação, como deve ser a rotina com a equipe? Diariamente, várias vezes ao dia? Você sugere alguma forma, né, para ser mais assertivo? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, eu não tenho fórmula, né? Eu até não acredito nas fórmulas, eu acredito nos ingredientes e que a gente vai colocando esses ingredientes na medida da realidade dos nossos grupos. A comunicação, ela precisa ser constante. A constância é quem vai definir a realidade do processo do trabalho, né? Mas ela tem que ser constante.
num momento como esse, tem muita gente fazendo diária, tem muita gente fazendo, né, porque vai depender do negócio, mas ela precisa ser constante, ela precisa ser transparente. Eu preciso me certificar que o que eu estou falando, a equipe está entendendo, e o que a equipe está falando, eu estou entendendo. Então, eu preciso me certificar dessas questões. Então, eu preciso ter canais que sejam apropriados para todos. Tem gente que se expressa muito bem com a câmera, tem gente que se expressa muito bem escrevendo. Como que eu uso isso? Né? Como que eu filtro isso? Então, são fatores assim, bem importantes. E para o líder, nesse momento, é muito importante ele fazer um diagnóstico aí, eu estou chamando de diagnóstico com aspas, mas para entender o estado emocional de cada pessoa e o papel dela, né, naquele processo. E que ela também entenda o seu papel naquela engrenagem. Então, eu preciso ter, nesse caso, um plano de ação muito bem definido para que as pessoas saibam o que elas precisam fazer e qual resultado elas precisam ter. Porque se ela não tiver essa clareza, qual é o resultado? Né? Então, o plano de ação foi redefinido, os objetivos estão claros, as metas estão comungadas. Não sou eu que vou falar que a pessoa tem que fazer 30. Eu tenho que conversar com ela e entender a possibilidade de ser 30. Ela pode me dizer, inclusive, que pode ser 40. Não é isso? Então, uma boa comunicação, ela depende, no caso das empresas, ela também depende de um bom planejamento. Ela depende de metas, estratégias, né? Quer dizer, estratégias e metas muito bem definidas. E a humanização vem justamente quando você associa tudo isso a entender o perfil dessas pessoas. Eu escrevi em algum lugar que chamei a atenção para que existem acordos e ações que são coletivas, mas que a gente não deve confiar só nessas ações coletivas. A gente precisa tratar as pessoas de forma individualizada em alguns casos, principalmente agora com as questões emocionais. Por isso a importância de se conhecer e conhecer a equipe, né? Porque não tem uma fórmula, vai depender de cada situação, da realidade de cada empresa. Sobre esse contexto ainda, antes da Valéria entrar, que ela já está esperando, a Elga perguntou, Tayana, você não acha que o comportamento do funcionário, do monitor, tem a ver com paternalismo empresarial? Pode ser, vai depender da empresa e da leitura que a gente queira fazer. Uma história pode ter várias versões, a gente pode criar várias versões aqui, tá? Uma versão que eu fiz a análise, né, com base no que o Marcos falou, foi uma versão da burocracia das diferentes instâncias para tomada de decisão. Isso é uma coisa, tá? Uhum. A outra coisa do paternalismo depende, porque, por exemplo, um monitor, nesse momento de pandemia, a empresa, ela precisa, sim, pensar numa forma de dar todas as condições para que esse funcionário trabalhe, né? Então, um monitor, um laptop, ou a internet, ou a cadeira, ou a mesa, porque às vezes na casa da pessoa não tem nada disso apropriado, né, para que ela trabalhe. O que eu digo não então, assim, isso, não, ao meu ver, não seria paternalismo, né? Talvez nós sejamos mais paternalistas nas nossas práticas enquanto líder do que a própria empresa. Paternalista quando a gente passa a mão na cabeça, ao invés de buscar soluções. Então, a gente precisa ver aí essa questão melhor. Mas, enfim, nesse contexto, eu não enxergaria um paternalismo, nesse contexto, não. Bom, então a Valéria já está aqui esperando, vamos dar sequência na atividade? O tempo agora está... O tempo está ficando curto. Oi, Valéria. Já está aqui. Show, estou no show. Tudo bem, Valéria? Ótimo, e vocês? Quer dizer, espero que sejam bem, espero que sejam saudáveis. Fala, Marcos. Tudo bem? Olha, eu estou me ouvindo no chat e estou escutando de duas formas. Eu vou sair da onde eu estava e vou ficar só aqui, para ver se melhora. Pode ser no YouTube. De repente no YouTube deve estar pegando o áudio do delay. Eu saí então eu não acompanho mais a conversa, então conto com vocês aí para me participando em que pé que a gente está. Pode ser? Claro. Então, bom, então muito boa tarde, obrigada.
pelo convite. É um prazer sempre conversar com Thaís e Tayana. E hoje aí um prazer maior ainda com o Marcos. Espero poder agregar, né? Faço parte do time de comunicação aí do Somos Empreendedoras e estou aqui para somar, então, nessa parte de comunicação assertiva. Estou acompanhando desde o início, né, o bate-papo entre vocês, e é fundamental que a gente saiba quando a comunicação precisa ser o mais engajada e o mais direcionada possível, né? Resumindo aí os últimos 60 minutos. Tentando. Então, olha só, vou te fazer agora um convite a você e ao Marcos, tá? Eu vou colocar uma tela, nessa tela vai ter uma historinha, e aí você vai ser a menininha da história e você vai ser o menininho, ou se vocês quiserem trocar também não tem problema. Eu quero ser o menino. Então pronto, só me dei um segundo. Gente, olha só, eu trouxe para vocês um caso, tá? De uma conversa, e que aí agora vocês vão ver a surpresa. Nós vamos ler essa história e depois eu conto a surpresa. Antes disso, eu quero agradecer as perguntas que estão chegando aqui, né? A gente vai tentar aí depois ler todas. Agradecer aí as que já foram lidas da Elga e a da empreendedora, não é isso, Thaís? É Letícia. Era a Letícia. Ah, foi da Letícia. Eu estava com a mulher de negócio da Letícia. Ah, então tudo bem. Obrigada, Letícia. Então, vamos lá. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Um segundo. Eu posso ser a minha aproveita para interagir, para ter pergunta. Espera aí, que não é essa tela. Essa tela já foi. Pode, Marcos, não tem problema nenhum. Pode, sem problema. Não preciso fazer voz, não, né? Precisa. Eu gostaria que vocês fossem intonation, né? Fossem bem legais. Gente, então o que eu estou trazendo aqui para a gente pensar? Eu estou trazendo uma questão bem prática de dia a dia de comunicação, que é: não deduza o que os outros queriam dizer. Então, o que significa não deduza o que os outros queriam dizer? Eu vou trazer um estudo de caso, que é uma guerra de intenções, que vocês vão considerar a história de Lori e Léo. Eles estão juntos há 2 anos. Há 2 anos eles têm brigas constantes. O casal estava em uma festa entre amigos. A bola de sorvete deflagrou a guerra. Léo. Pode ler, Léo. Desculpa, Léo estava com mute. Por que você não evita o sorvete? Não. Só me Léo fala para isso. Pode ir. Desculpa. Lori, por que você não evita tomar sorvete? Lori, que luta contra seu peso, lançou um olhar fulminante para Léo, e os dois se evitaram por um tempo. Nesta mesma noite, mais tarde, as coisas pioraram. Aí sou eu que falo? Aí quem vai falar é a Lori na caixinha azul. Realmente fiquei magoada. Tá muito pequeno pra mim, mas vamos lá. Gente, ele é maravilhoso, ele tá fazendo entonação. Muito bom. Peraí, calma aí. Realmente fiquei magoada na festa, pelo modo como você me tratou na frente das outras pessoas, dos nossos amigos. O modo como eu te tratei? O que você tá falando? Vamos lá. Sobre o sorvete, você agiu como se fosse meu pai. Você tem a necessidade de me controlar ou de me humilhar. Eu não queria magoá-la, Lori. Você disse que estava de dieta. Eu só quis ajudá-la a se manter nela. Você fica sempre na defensiva. Acha que eu só ataco, mesmo quando eu quero ajudar. Ajudar me humilhando na frente de amigos? É essa a sua definição de ajuda? Sabe, eu nunca consigo vencer você. Se digo alguma coisa, você acha que eu tô querendo humilhar. Se eu não digo, você me pergunta por que eu deixei você comer tanto. Já estou farto disso.
Às vezes me pergunto se você não começa essas brigas de propósito. Então, vamos analisar aqui. Muito obrigada. Eu me identifiquei muito com o Léo. Para que você é Lore. Não vem com essa, não. E Léo sou eu. Gente, olha só, se eu posso pedir uma salva de palmas para os nossos colaboradores aí, né? Não, a Valéria é uma atriz, a Valéria é uma atriz. Eu peço desculpas. Né? Tá, na próxima eu gostaria de uma intonation maior da sua parte, viu, seu Marcos? Mas tudo vou me bem, preparar. Eu vou me preparar. Foi ótimo. Tá o importante é que a gente se diverte. A gente se diverte, mas vocês observem que eu parabenizei e falei a qual era, né, o meu pedido para ele. Então é muito importante, porque se eu só parabenizasse ele, de uma próxima vez ele ia continuar da mesma forma. Exatamente. Percebem uma sutileza de comunicação? Então é isso. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui. Tem 2 erros nessa fala. Eu vou falar de 2 aqui, depois eu vou tirar a tela para que vocês se posicionem em relação a esses erros, tá bom? Não sou eu, vão ser vocês. Nossas suposições sobre intenções frequentemente estão erradas. Boas intenções não evitam o mau impacto. O que vocês acham disso? Vou olhar aqui para o lado, porque na tela eu não consigo ver o chat, então está no meu celular agora, para ver se vocês estão falando alguma coisa. Então, por favor, é uma pergunta, agora sou eu que pergunto. Vai, Léo. Primeiro as damas. Olha, o que eu acho é que isso está muito ligado, obviamente, a tudo que a gente falou em relação ao 50-50, né? Quando a Lore ela recebe a informação do Léo, ela, nos filtros que ela já tem ligados à comunicação, isso já traz ela para uma questão pessoal, remetendo para uma coisa que sempre acontece, enfim. Eu acho que faltou talvez o Léo ser um pouquinho mais discreto no que ele queria dizer, e faltou a Lore entender que o Léo não queria humilhar a Lore. Eu concordo com você. Eu acho que... Posso falar, Thay? Claro. Eu acho que nos dois casos, eles entraram naquilo que a Tayana estava falando antes, não sei se vocês concordam comigo, do julgamento. Então, teve esse receio de ser julgado, porque ela falou lá nos nossos amigos, na frente dos nossos amigos, talvez, não sei se vocês estão escutando melhor agora, eu estava sem um fone. Talvez se fosse em casa, ela não teria reagido daquela forma. Talvez ela não tivesse gostado, porque ela está de dieta. Então, falar um negócio de dieta é um negócio que, gente, eu não sei de onde o Léo está tirando esse tipo de comentário. Mas, né, faz o menor sentido. O Léo fica quieto, ou você fala, enfim. E aí entra no julgamento. E aí, por isso, talvez ela também tenha reagido daquela forma. Não sei, o que vocês acham? O pessoal está comentando aqui no chat, como é que tá? Alguém deu opinião? O pessoal está comentando que eu fui um excelente ator, inclusive. Estou recebendo muitos elogios aqui, até via WhatsApp. Eu não estou nem entrando no grupo da empresa, que é para não perder a concentração. Maravilhoso. Eu adoro isso. Faz parte. Mas então, vamos analisar, né? Como que a gente pode evitar esse primeiro erro? Nós tivemos o primeiro erro aqui, então, que é a suposição sobre intenções frequentemente que as nossas suposições frequentemente estão erradas, né? Por quê? Porque elas são julgamento, como a Valéria bem colocou, e né, concordando com o que o Marcos trouxe para a gente. Então, muitas vezes, quando a gente coloca, né, essa intenção, o fato da gente ser bem intencionado, a gente acha que a gente já precisa ser perdoado por isso. Então, a gente precisa reavaliar isso. Poxa, mas a minha intenção era ajudar. Pô, mas não ajudou, né? Então, não quer dizer que acabou a conversa porque você falou isso. Porque você criou um sentimento ali.
Quer dizer, você criou um sentimento, você startou, né? Porque aquele sentimento quem cria, quem desenvolve e quem se deixa permitir é o outro, né? Então, qual é o seu papel numa comunicação colaborativa, construtiva, assertiva, o nome que você quiser dar, mas uma comunicação que está preocupada e respeitando a você e o outro? Por que que quando eu falo isso, ela sente dessa forma, né? Como eu posso falar diferente? Então, esse é um ponto, né? A gente não acha que porque a nossa intenção é boa, a gente já tem que ser perdoado de imediato. Do outro lado também, a Lori, quando ela está numa posição de se sentir ofendida, foi ela que construiu a ofensa de alguma forma, porque foi ela que criou a intenção, né? Ela definiu o que ele acha que ela está pensando, e não necessariamente o que ele está pensando. Qual é o nosso problema aí? Muitas vezes a gente acaba sempre achando que o outro é ruim, o outro é mau caráter, o outro pensa mal de mim, eu sou a boa. Então, entra no julgamento mais uma vez, né, Thay? Mas, Valéria, o que acontece aí? O nosso julgamento, ele é um julgamento que para o outro é ruim e a gente é bom. O nosso peso e medida, né? Lógico, os pesos são completamente diferentes. Então, eu posso dar um exemplo. Quando você pede o seu marido para fazer uma coisa, sei lá, para ele fazer alguma coisa para você, que seja secar a louça, sei lá. Ele não secou. Então, o que você vai pensar? O que você vai colocar? Normal, isso. Agora, se fosse o contrário, eu, de repente, estaria muito ocupada para isso. Eu concordo plenamente. Exatamente. Tipo assim, ele não fez porque não dá valor, não está nem aí, não é prioridade, sabe o que eu vou fazer, não tem, enfim. Você vai inventar várias coisas. Agora, se acontecer ao contrário, não, foi você que não fez. Não, mas eu estava ocupada. Você sempre vai ter uma justificativa. Então, vocês percebem o nosso papel esse nosso lugar de fala? Como que a gente transita por ele? Então, cuidado com as deduções, né? No caso da Lori, cuidado com as deduções. E no outro caso, cuidado com as intenções, né? Boas intenções não evitam o mau impacto. O impacto está no sentimento que está causando no outro, né? Mas sempre lembre que você também não é responsável. Cada um tem que saber fazer a gestão dos seus sentimentos, né? Vamos parar de nos vitimizar. Então, a gente precisa descobrir quais são os nossos gatilhos, o que as outras pessoas fazem ou falam que estimulam em nós uma emoção que não é legal. Mas a culpa daquela emoção é do outro, vamos parar com o nome culpa, né? Uma comunicação que visa o respeito e que é uma comunicação assertiva, ela é uma comunicação na qual eu parto de mim, né, entendendo as minhas emoções, fazendo uma gestão dela e entendendo o outro. Não estou aceitando tudo, mas estou analisando tudo, né? Mantenha seu ponto de vista como uma hipótese. Então, não é que você não vai ter um julgamento. A gente nasceu para julgar, né? A gente julga o tempo inteiro, a gente escolhe o tempo inteiro. Mas a gente precisa saber colocar isso em um lugar. E não pode ser o primeiro lugar. Isso tem que estar no lugar da construção crítica, né? Da hipótese. Então, pode ser uma hipótese, mas uma hipótese não é uma verdade. Até aqui tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Achei que Thaís gostou dessa última que ela pegou até para anotar ali, ó. Vamos falar então do segundo erro, né? Então, ouça além da acusação, ouça os sentimentos, esteja aberto para refletir sobre a complexidade de suas intenções. Então, quando a gente tem uma intenção, por melhor que ela seja, você tem que saber qual impacto ela pode causar. E aí, gente, eu vou dar aqui, né? Agora fiquei assim super poderosa, né? Vou dar a segunda chance e vou trazer para a gente a reconstrução desse diálogo, de modo que os nossos artistas globais, eles possam, né, fazer a sua nova interpretação. Então, vamos recomeçar a conversa. Como que seria uma conversa mais assertiva? O que vocês acham? Alguém quer falar antes? Léo, olha lá o que você vai falar, hein, Léo? Lori, pelo amor de Deus, a gente já conversou sobre isso antes. Vamos lá, então.
Ainda sobre o sorvete, tô bem chateado, chateada, tá, ô Léo? Não, não. Assim, eu não tá te ouvindo. Você age como se fosse... Mas isso aí a gente já falou, não? Por favor, pode ler. Você age como se fosse meu pai. Você tem a necessidade de me controlar ou de me colocar para baixo. Parece que o que eu disse realmente te magoou. É claro que magoou. O que você esperava? Bom, na hora eu pensei que você estava de dieta. E talvez eu pudesse ajudar a não sair dela. Mas posso ver agora que dizer alguma coisa na frente de alguém seria constrangedor. Por que eu não vi isso antes? Não, eu detesto de abrir, desculpa. Talvez você estivesse constrangido. Talvez você estivesse constrangido de ter que dizer alguma coisa. De qualquer maneira, me desculpa, Lória. Eu não gosto de magoar você. Vamos pensar sobre o que eu deveria fazer ou dizer em tais circunstâncias? Se é que eu deveria fazer ou dizer algo. É uma conversa muito difícil, mas boa ideia. Um toquezinho, algum negocinho. Não é? Ali. Mas eu sempre me achei bom ator. Agora que eu tô tendo reconhecimento do público... Ladeira abaixo. Eu tô ladeira abaixo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá vendo? Isso é um processo de comunicação que a gente está fazendo aqui. E olha como que a gente se toca, né? A gente vai se reconhecendo, a gente brinca, mas isso que é bacana do que a gente está fazendo. E aí vem a minha pergunta para todos vocês, né? Pra gente. O que fica até aqui dessa conversa, né? O que vocês acham? Não sei como que está a participação, o meu chat aqui eu não consigo ver, mas enfim. Tem os comentários aqui, tá? É só para antes de você dar o fechamento. Ó, a Adriana Oliveira, fotógrafa do grupo, ela falou: enquanto não tivermos o poder de ler mentes, o julgamento será sempre baseado em nós ou na nossa dor. A Verônica, jornalista, falou: o mal das pessoas é querer pensar com a cabeça do outro. Essa do gatilho é perfeita. O pessoal está interagindo aqui, está gostando. E o que vocês acharam da nova conversa? Voltei agora que eu não estava me enxergando. Posso falar, Lória? Pode, fica à vontade, Léo. Apesar da gente ainda não estar bem, você pode falar. Eu acho que a gente precisa começar a reconhecer um pouco mais o sentimento do outro. E aí, brincadeiras à parte, isso dele falar que ele compreende que a Lória está chateado é um turn point aí, né? Faz o outro escutar, eu acho que melhor nesse contexto do que ele quer dizer. Então, trazer isso para... Bom, então você quis dizer que você estava chateado, eu entendo que isso foi pesado para você. São coisas que ele está tentando, na minha concepção, né, perguntar para ela se ele pode fazer melhor para aprender como que ela pode sugerir a ele. Isso é muito difícil, né, Marcos? Isso é um aprendizado constante, né, Tayana? Com certeza, e ao meu ver, essa lição, óbvio que quando a gente está num texto, é uma fala muito bem construída, mas o que fica para mim nisso tudo bem, primeiro, analisar minhas intenções, né? Segundo, não achar que porque o outro é meu filho, meu marido, trabalha comigo, eu tenho uma relação de intimidade, eu posso tocar, né, ter intenções e desconsiderar outros fatores. O fato da dieta não é maior do que o fato da relação com as pessoas, do fato da forma, do jeito, do tom, né? Então, a comunicação, ela revela para a gente a conveniência da fala, a conveniência do momento, do tom, da expressão. Então, isso tudo fica para a gente aí como uma possibilidade de se perceber nesses processos. E ela entender por que isso toca tanto, né? Porque a presença do pai, aí já é análise, né? Porque como pai, porque a ordem, porque a relação com o corpo. Então, são vários porquês, e que aí daria um estudo psicológico, sociológico, vários estudos, se a gente quisesse. Uma coisa que você pontuou,
que foi a questão de entender como hipótese, não como verdade, né? Isso é um exercício que a gente faz muito dentro do feedback, né? Quando a gente vai dar feedback ou receber um feedback, é entender que o que está sendo dito ou o que está sendo criticado, digamos assim, é apenas uma hipótese, porque a gente está falando de um ponto de vista, não necessariamente é verdade. Mesmo que esse feedback seja um feedback de elogio, né? Que a gente tende a trazer mais ainda para a verdade, porque se trata de um elogio, então eu quero que isso seja verdade, mas na verdade tudo não passa de uma hipótese, né? Sempre. Eu poderia dizer aqui, desconstruir várias coisas, que a verdade e a realidade são perspectivas, né? Então, elas não existem absolutamente. Nada é absoluto. Nem o que a gente sente é absoluto, porque ele muda o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, né? A indefinição, a sujeição que nós temos, né? De ser, de estar e de se desenvolver nessa relação com o outro. Eu queria aproveitar e perguntar aqui para vocês, né, de um modo geral, o que né, de um modo geral aí, porque eu acho que a gente também já está chegando bem perto do final, o que fica dessa comunicação? Acho que a Valéria quer falar, né, um pouco. Para variar. Para variar, eu queria falar um negocinho, só trazendo, eu achei muito pertinente a pontuação que você fez antes de eu entrar, que eu estava ao vivo, eu estava vendo, né, vocês ao vivo. Você falou sobre a comunicação assertiva, você citou alguns eixos da comunicação, eu até anotei aqui para não esquecer, porque depois que eu fui mãe, memória já não tem mais, não tenho nem intenção mais, eu já perdi esse... Então, foi assim, propósito, que eu achei muito legal, porque tudo gira em torno do propósito, do que a gente quer com aquela comunicação, o foco que você dá, o respeito ao outro, a gestão e a você, para a comunicação ser realmente assertiva, é isso, né? Tem que ter o respeito, porque se calar também se fere às vezes, né? Então, saber colocar com respeito ao outro e a você, perfeito. E aí entra nesse negócio da gestão da emoção, que você falou também como um outro pilar que eu anotei aqui, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. E a flexibilidade na comunicação, que você sabe, é exatamente isso que Léo e Lori fizeram aqui na prática, né? Então, achei que foi muito pertinente, só dando uma trazida aí, agregando nesse contexto dos fatores, que tem que estar tudo muito bem amarrado, né, Thay? E é o grande desafio. É porque nós somos sujeitos orgânicos, somos sujeitos inteiros, e a gente começa a se olhar por parte, porque o mundo está fragmentado e ele, né? E ele acha que nós somos fragmentados, mas nós somos sujeitos orgânicos, funcionamos com a interação e com o equilíbrio de tudo, né? E isso que o Marcos falou também, né? Desculpa te cortar. Não, pode falar. Isso que o Marcos falou também, do outro estar disposto a ouvir. Porque agora na pandemia, então, que você está convivendo muito mais com algumas pessoas, às vezes até a gente não está falando nem da relação pessoal ou profissional, pessoas que você está tendo mais convívio e que, de repente, podem acontecer também no dia a dia, cara, é muito mais difícil a tolerância, a empatia, o timing, né? Isso tudo eu acho que tem muito a ver. E aí, se você me permite, tá, eu vou falar, assim, é uma coisa muito pessoal que eu estou vivendo. Eu procurei a Thay há um tempinho atrás, porque eu achei que eu poderia me comunicar melhor. As pessoas até falam, Valéria, mas você fala super bem, você é articulada, não sei o quê. Só que eu acho que a gente tem que estar falando bem pra gente. E muitas vezes eu percebia que o que eu falava e que o outro ouvia, ou o que eu ainda falo, que o outro ouve, tem um abismo, sabe? É um negócio assim que você fala, gente, mas eu achei que eu estava me expressando tão bem, e o outro que não entendeu, muito pelo contrário. Então eu comecei a fazer com a Thay um trabalho que tem me trazido, assim, aí eu divido aqui com quem tiver, ouvindo a gente, que tem me feito assim, um bem enorme
a gente fez alguns encontros online, tudo online, tá, gente? Tudo bem possível online, dentro da agenda da gente. E eu acho, Thay, que isso aí você poderia pensar num modelo de negócios realmente, porque para mim tem feito muito sentido, estou te dando um feedback aqui ao vivo, no sentido de estar conseguindo me colocar de uma forma mais clara. Porque às vezes a gente fala e o outro fala assim, você acha que você falou? Tá claro. Não é, Marcos, não é, Thaís. Não, isso aí é o problema. Ainda mais que eu ia complementar, porque isso ao vivo já acontece. Agora que as relações estão virtuais, né? Até a Keila falou aqui que, além de ser o relacionamento virtual, está todo mundo à flor da pele, por estar exercendo vários papéis que não eram da sua rotina. Então, você está à flor da pele no relacionamentos virtuais, como ser assertivo, como fazer o outro te entender. Aí, ó, faltam poucos minutos, Thay, fala pra gente, dá uma dica, por favor. A primeira coisa assim, que eu gostaria só de dizer é que, Valéria, obrigada por essa fala. Eu tá aí no forno, tô desenvolvendo, sim, alguns treinamentos e cursos sobre a comunicação assertiva. Na verdade, eu quero falar de assertividade, eu não quero olhar só para a comunicação, mas para a comunicação há treinamentos, né, para que a gente exercite isso. Na vida, nós precisamos treinar. A vida é um treinamento, é um exercício. Então, ninguém vai fazer uma comunicação assertiva da noite para o dia. Ninguém vai fazer esse diálogo que a gente acabou de fazer aqui de exemplos da noite para o dia. Então, precisamos ter conhecimento, sim, teórico, precisamos treinar essa prática, porque é o treinar que nos leva onde a gente quer chegar. Então, quem tiver interesse depois, se colocar um sim aqui, botar um e-mail, depois eu mando informação sobre esse projeto, né, que vai ser uma curadoria, não estou chamando de curso, sem pretensão de dar curso, mas organizar conteúdos e provocar práticas, eu acho que esse vai ser o meu lema. Quem tiver interesse, pode botar o e-mail aqui, que depois eu mando, né, ou o celular, eu mando mais informações, tá? E eu recomendo. Vamos lá, eu ganhei uma garota propaganda, olha que luxo. Mas, enfim, em relação à pergunta, Thaís, nesses poucos minutos aqui, não tem uma fórmula, porque e hoje eu tô chata de falar de fórmula, porque é perigoso, né? Não, ela falou, é assim, não é. Eu entendo que nós precisamos cuidar de nós. Cuide de si primeiro, né? Você tem filho, você quer cuidar do seu filho. Você tem cachorro, você tem marido, você tem não sei o quê, que você quer cuidar dos outros e não cuida de você. Comece por você. Você está no avião, a primeira coisa que quando cai a máscara lá, tá falando o quê? Bota primeiro em você. Se você não tiver oxigênio, você não vai ajudar ninguém. Então, assim é aqui nesse momento. Né? Se dê alguns cuidados de alimentação, se dê alguns cuidados de, por exemplo, atividade física. Eu comecei a fazer yoga, tô já no nível 3, comecei do 0, tô no nível 3, de 5, faz meditação. Se você tem espiritualidade, invista na sua espiritualidade, estude. Mas não tem tempo. Tempo é prioridade. Nunca a gente pode esquecer disso. Tempo é prioridade. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu preciso ter meta, eu preciso alcançar esse resultado. Uma vez fazendo isso, você vai ter muito mais capacidade de desenvolver sua resiliência, né? Ninguém vai mudar a vida da noite para o dia. É a vida, né? Só que nesse momento você precisa se cobrar menos, você precisa se entender mais, porque aí você se torna mais resiliente. Na medida que você se torna mais resiliente, você se torna mais flexível. E aí, por mais que você ainda não esteja com técnicas, ou não esteja com capacidade ainda emocional de estabelecer uma comunicação, né, nos moldes do que a gente está chamando de assertiva, você vai ter mais paciência, você vai falar menos bobagem, você vai julgar menos. Então, comece por aí. Essa é a minha prática. Eu gosto de falar disso porque é uma coisa que a gente vive, né? Não é uma teoria que vai me dizer nada. Eu faço isso e dá certo. Você pode fazer isso ou outras coisas, mas se cuide. Se cuidando, escuta ativamente, não dê respostas, né, rápidas, vê essa coisa da intenção do outro,
do julgamento. Eu acho que esses itens que a gente falou aqui, eles são itens bem oportunos, né, e que nos ajudam a ter uma relação melhor. Acho que é isso. Bom, gente, acho que faltam poucos minutinhos para cair. Tá aí, só um detalhe, eu vou botar aqui meu contato, aí eu vou botar a tela de novo, mas aí, tá, pode dar os encaminhamentos. Eu só agradecer a todos que participaram aqui, teve bastante interação, Valéria e Marcos por terem apoiado aí para a gente fazer um modelo bem dinâmico, foi ótimo, tá? E obrigada você por sempre nos inspirar muito, nos fazer refletir e sempre traz um aprendizado. Tayana foi minha mentora ano passado, realmente eu acho que eu fui para outro nível depois, né, de conviver um pouco mais com ela. Muito obrigada. E acho que a gente respondeu todas as perguntas. Marcos, você está de parabéns pelo Linca. Ano passado foi presencial, sou apaixonada pelo projeto, eu apoio desde a primeira vez. E vamos juntos, gente, vamos vencer esse período, vamos aprender muito uns com os outros. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria na verdade, ver se tem algum tipo de consultoria de reputação, que eu acho que eu vou precisar depois da participação de hoje. E dar um recado para os colaboradores que estão, os meus colaboradores que estão assistindo, que eu vou abrir o grupo daqui a pouco, tá cheio de kkk lá. Se tiver alguma gracinha, vocês esperem um feedback. Causa. Gente, olha só, depois de tudo que a gente conversou, eu não posso ouvir isso, entendeu? É verdade. Mas eu acho que o que você quis dizer é que você vai estar mais empático aos feedbacks. Não, Léo, não vem não. Isso aí a gente conversa depois. Bom, mas brincadeira essa parte, muito obrigada aí mais uma vez. Eu agradeço vocês. Parabéns, Marcos, pelo Linca. Evento maneiríssimo, irado. E quem sabe aí ano que vem a gente não faça, ou até no segundo semestre, sendo mais otimista, a gente não faça lá no THB, né? Muito bom, gente. Olha só, eu não falei aqui praticamente nada desse grande conteúdo. Eu acho que o objetivo aqui era a gente fazer provocações. É um conteúdo amplo e que tem várias possibilidades de análise, de interpretações. Então, eu estou à disposição. Não vi aqui se alguém falou do interesse, né, dessa curadoria, desse curso curadoria, mas, enfim, deixei meu contato aqui para vocês podem me procurar. Acredito que a partir do mês que vem novidade aí para vocês. E muito obrigada mais uma vez, ao Marcos, a Thaís. Posso aproveitar um minuto também, Thaís? A Valéria, porque ela não deixa a gente falar, entendeu? Desculpa, a Valéria sou doente. Tá vendo como eu preciso de você? Eu preciso, gente. Mas fale, a Valéria tem um projeto também super bacana. Hoje ela comentou, né, o Tilt. Foi. Por favor, fale Não, do vou Tilt. ser super objetiva. Quem quiser conhecer um pouco mais lá no Tilt Criativo, TILT, Treinamento da Inteligência e Loucura, tudo junto. Tilt Criativo no Instagram, tá bom? Quem quiser mais informações é só acessar lá. Desculpa aí falar tanto. E acabamos pontualmente, 14h30, hein, Marcos? Que daqui a pouco tem a Paula Tebet, né? Paula Tebet vai entrar aí. Amanhã a Letícia Tortec, da ReHap, vai contar sua história inspiradora. A gente não perca a Letícia amanhã. Vale a pena. Vai ser sensacional. Hoje e amanhã. Parabéns, gente. E sucesso. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.